Irmãos e irmãs, a paz de Jesus e o amor de Maria se façam presentes em nosso coração em mais este momento de reflexão sobre a vida de São Padre Pio. Nós ainda vamos continuar hoje no capítulo 2. Nós vamos meditar trechos de algumas cartas, onde nós vamos ver o quanto São Padre Pio era assaltado, o quanto ele era tentado pelo demônio. Nós vamos, antes até de adentrar aqui nesses trechos de carta de São Padre Pio, nós vamos ver aí por que é que São Padre Pio era tão tentado, tão assaltado pelo inimigo, né? Por que é que Deus permitia isso sobre a vida de São Padre Pio? Por que é que ele permite sobre a nossa vida também, né? Então, por que é que Deus permite que nós sejamos tão tentados, né? Tão assaltados pelo inimigo? Por 3 motivos, né? Que Deus permite, né? Para que nós nos tornemos humildes, e nós vamos ver isso aí muito presente e temos visto nas cartas de São Padre Pio. Permite também para o nosso crescimento pessoal e também para que nós possamos crescer nas virtudes. Então, nós sabemos que todos nós que estamos a serviço de Deus, nós somos tentados e muito tentados, assim como São Padre Pio era também. Nós sabemos que a tentação ela não vem de Deus, mas que Deus permite, então, essa tentação aí, para que nós nos humilhemos mesmo, né? Por quê? Mas por quê? Para que nós nos humilhemos mesmo. Para que nós, aí diante desse espinho, dessa tentação que nós sofremos na nossa alma, para que nós sejamos impedidos mesmo de sermos orgulhosos, né? De nos acharmos fortes por nós mesmos. Então é por esse motivo que Deus permite aí os espinhos na carne, as tentações, né? Para que nós não sejamos então orgulhosos e que nos sintamos fortes e suficientes por nós mesmos. Santa Teresa de Ávila, ela vem falar para nós que a humildade é a verdade. Como assim? A humildade é a verdade, né? É a verdade no sentido de que o humilde sabe quem ele sabe que ele não é nada, né? Que ele é fraco, que ele é pequeno, né? Muitas vezes miserável. Ele sabe que de dentro dele, né? O humilde sabe, né? Se eu for humilde da forma que eu devo ser, eu reconheço que de dentro de mim só sai o mal mesmo, só sai o pecado, né? E eu reconheço, né, na humildade, que eu não sou nada, né? Nós reconhecemos que nós não somos nada. Então, essas tentações, elas vêm aí para nos mostrar quem é que nós somos de verdade. Então, as tentações mostram o nosso pecado, mostram a nossa miséria, elas mostram qual que é a nossa verdade, né? Então, se nós podemos entender e pensar que se nós não fôssemos tentados, nós não saberíamos quem é que nós somos de verdade. E Santo Afonso, ele fala para nós que a melhor forma de nós nos conhecermos a nós mesmos é quando nós somos tentados, né? Essa então, né, a tentação é a maneira que Deus tem para mostrar para nós, né, mesmos a nossa miséria, para mostrar para nós mesmos quem é que nós somos, né? E aí nós então,
de posse dessa luz aí, né, de olhar a tentação dessa forma, de ver a tentação deste jeito, né, com esse olhar, tendo esse entendimento aí a respeito da tentação na nossa vida, que nós possamos nos fortalecer, porque era isso que São Padre Pio fazia, né, diante das tentações dele. Ele se humilhava e se humilhava muito, era muito humilhado mesmo pelo demônio, e São Padre Pio reconhecia aí, né, que a sua fraqueza, que ele era fraco, né? E cada um de nós tem a nossa é tentado, tem a sua fraqueza, e nós precisamos ser humildes, né? Nós precisamos entender, né, que nós temos a nossa fraqueza, que nós temos a nossa miséria, e mais importante até do que reconhecer, porque não é difícil reconhecer que nós temos a nossa miséria, mas mais importante então do que isso é que nós supliquemos a Deus nesses momentos nossos de miséria, né, de tentação mesmo. E porque nós não podemos confiar em nós mesmos, nós só podemos e devemos confiar única e exclusivamente em Deus. E nas cartas de São Padre Pio nós vemos bem claro isso, né? Ele se reconhecendo ali a todo momento, né? Fraco, frágil, tentado, quase que se esbarrando ali naquelas tentações, em possíveis quedas, reconhecendo sempre ali que era a graça de Deus, né, que não o permitia que ele caísse nas tentações. E ele era assaltado, né, como nós já vimos, de todos os lados e de todas as formas possíveis, né? Então nós não podemos confiar em nós mesmos. E aí nós vemos isso até nas escrituras mesmo, né? A partir da vivência da vida de São Pedro e de São Paulo. São Pedro, antes da tentação, ele confiava plenamente nele, na força dele, né? Nele mesmo. E ele chegou a declarar que ele preferia morrer do que negar a Jesus. E aí, quando chega o momento, né, em que ele é tentado, ele nega Jesus de uma forma bem covarde mesmo, e aí ele reconhece a sua fraqueza. Então, até o momento dele ser tentado, ele não sabia que ele era covarde. E aí, a partir desse momento, ele passa a entender que pela força dele ele não consegue, né? Ele não dá conta. E aí nós vamos ver também em São Paulo, né? Ele que está nos relatos, né, na palavra, que ele tinha um espinho na alma, que nós não sabemos exatamente qual era, né? Mas fica aí para nós também, né? Pode ser que o espinho dele fosse o de cada um de nós, né? Mas ele tinha aí esse espinho na alma, e ele tinha esse espinho na alma para que ele se tornasse humilde, né? Para que ele entendesse que ele dependia de Deus, né? Que ele precisava depender totalmente de Deus, que as graças que ele tinha, né? Que ele recebia de Deus, não provinha dele, provinha de Deus mesmo, né? Então, ele dizia, né, e ele reconhecia que era na sua fraqueza que ele se fazia forte, que era na sua fraqueza que ele se tornava forte. Mas que força que é essa, né? A força é reconhecer que eu dependo de Deus, que eu preciso de Deus para vencer as tentações e as minhas fraquezas. Essa que foi a força de São Paulo, né? Que era também a de São Padre Pio e que deve ser a nossa, né? A força de reconhecer que nós somos fracos mesmo
que nós somos pecadores, que nós temos as nossas feridas, as nossas mazelas, e que quem vem em nosso auxílio é o nosso Senhor Jesus Cristo, né? Agora nós vamos ver aqui um trechinho das cartas de São Padre Pio, olhando aí para esses momentos em que ele era tentado e como é que ele fazia, como é que ele se humilhava mesmo, né? Porque não deve ser fácil chegar para o seu diretor espiritual e dizer as formas que você tem sido assaltado pelo inimigo, né? E ele ainda sendo um sacerdote, então ele tinha que se humilhar muito mesmo para ter a coragem de dizer aquilo que nele era tentação. Na onde é que ele esbarrava, né, nas tentações. Então nós vamos aqui ler um trechinho da carta 490, da página 497 da epístola número 1. Aqui no livro é a número 28. Eu não vou ler na íntegra, vou pegar alguns parágrafos, alguns trechos aqui. Então, São Padre Pio, ele se dirige ao seu diretor espiritual e ele diz assim: meu Deus, aqueles espíritos malignos, Padre, esforçam-se ao máximo para me perder, querendo vencer-me pela força. Parece mesmo que se aproveitam da minha debilidade física para lançar fortemente contra mim o seu rancor, e nesse estado ver se lhes é possível extirpar-me do peito aquela fé e aquela fortaleza que me vem do Pai das Luzes. No próximo trecho de carta nós vamos entender por que é que São Padre Pio fala que o inimigo agia dessa forma, querendo extirpar, né? Arrancar do peito dele aquela fé e aquela fortaleza que vinha de Deus. E aí ele fala, ele vai contando aqui nesse trechinho de carta que ele se via muitas vezes à beira do precipício para cair aí nessas tentações, fazendo com que ele perdesse mesmo a sua fé. Aí aqui na carta, né, na página 292 da epístola número 1, do livro número 29, ele relata que durante a noite ele era muito atacado e ele, né, inclusive nessa carta ele relata que a hora que ele deitou das 10 horas da noite até as 5 da manhã ele foi atacado e foi tentado, e aqui ele conta que eram muitas as sugestões que o demônio lançava na mente dele, né? Eram pensamentos de desespero e de desconfiança para com Deus. Por isso que ele fala naquele trecho anterior que o inimigo queria fazer com que ele perdesse a fé, porque lançava sobre ele, né? Então, esses pensamentos aí de desconfiança de Deus. Mas aí o que ele fazia? Aí aqui ele já conta para nós qual era a artimanha dele, que é que ele fazia. Mesmo fraco na fé, né? Desconfiando mesmo até ali, por conta dos ataques do encardido, ele louvava Jesus e ele se defendia, ele coloca aqui, repetindo a ele mesmo: as tuas chagas são os meus merecimentos. E aí ele ia dizendo, nesses momentos de ataque: as tuas chagas são o meu merecimento. E aí no final aqui desse trecho de carta, ele coloca que ele chegava até, né, de tanto o sofrimento que ele passava ali, nesses períodos de tentação, que ele chegava até a colocar sangue pela boca, né, de tão desesperador que eram esses assaltos que ele sofria. E aí ele coloca, né, aqui no finalzinho, que finalmente, olhem que bonito,
veio o pequeno Jesus, ao qual eu disse que queria fazer somente a sua vontade. Ele me consolou e me compensou os sofrimentos da noite, né? Então, nós também podemos ser aí atacados, assolados, assaltados, né? Tentados naquilo que é a nossa ferida, que é a nossa miséria. Mas, como São Padre Pio coloca aqui, Jesus o consolou e é o Senhor nos consola. E por mais que nossas tribulações sejam grandes, né? Ou pesadas, desesperadoras, né? Ao ponto até de nos fazer desacreditar mesmo da ação de Deus, da providência divina, quando o Senhor vem, né? Quando Ele se manifesta, Ele compensa todo o sofrimento que nós passamos e que nós enfrentamos. E nós vamos parando já por aqui, encerrando, né? E nós vemos então que, né, nessas cartas, nesses relatos de São Padre Pio, que o que é importante para nós enquanto filhos de São Padre Pio, né? Assim como São Padre Pio, nós também nos reconhecermos que nós somos fracos e que nós somos, e nos colocarmos como totalmente dependentes de Deus. Porque a nossa força vem de Deus. E que o Senhor venha, né, no dia de hoje, em nosso auxílio e em nosso socorro, venha nos fortalecendo, nos dando ânimo, coragem, venha ser o nosso socorro, seja lá qual for a nossa fraqueza, seja lá qual for a nossa dificuldade, venha o Senhor em nosso socorro, porque nós somos fracos mesmo, muitas vezes muito débeis mesmo, muito fracos, mas o Senhor é a nossa fortaleza. E aí nós já vamos encerrando e pedindo: São Padre Pio, rogai por nós, rogai pela nossa comunidade, rogai pelas nossas famílias, para que nós possamos vencer aquilo que é o nosso pecado, para que nós possamos vencer aquilo que é o que nos tenta mesmo, para que nós não caiamos, para que nós, a exemplo de São Padre Pio, fiquemos firmes, mesmo diante do sofrimento, mas que nós permaneçamos firmes, firmes em Deus, que é o nosso consolo, que vem nos consolar e que nos dá a vitória, mesmo que em muitos momentos nós passemos por situações como São Padre Pio passou, de pensar que não haveria mais jeito, dando-se quase por derrotado. O Senhor é a nossa força, o Senhor é a nossa vitória. Deus nos abençoe, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.